Mas é claro que a Game Freak botou um monte de segredinho em Pokémon Legends EA, né? Tanto que provavelmente você já se deparou com algum que não vai estar no vídeo de hoje. Então assiste até o final e se lembrar de alguma coisa, deixa nos comentários para a parte 2. E sem muita enrolação, vamos a 50 curiosidades de Pokémon Legends EA. Vamos começar do início, lógico. Na introdução do jogo, nosso personagem está dentro de um trem indo para Lumiose. E é aqui que a gente vê pela primeira vez dois personagens importantes. O nosso rival, Urban ou Tawny, depende de qual dos protagonistas você escolheu, Paxton ou Harmony, e eles são a primeira tela que aparece no nosso celular enquanto a gente está mexendo. Urban ou Tawny estão junto com os Pokémon iniciais, provavelmente fazendo uma propaganda pro Hotel Z. E conforme a gente vai usando o celular, depois aparece a Canary, que a gente mais tarde vai descobrir ser uma streamer muito famosa em Lumiose no mundo Pokémon. Avançando um pouco mais, só que ainda no início da história, ao nos darem a escolha por um dos 3 iniciais de Legends EA, a gente pode ignorá-los e ir em direção ao Pancham que roubou a nossa bolsa. Só que claro, o Pancham já tem treinadora que se assusta e impede a gente de roubar o Pokémon dela. Agora vamos para a reta final da história, então pode conter alguns spoilers. Para decidir quem é o melhor treinador de Mega Evolução de toda a Lumiose, a gente precisa fazer uma batalha final contra nosso rival. Bom, geralmente a gente vai vencer, mas caso a gente perca, esse aqui é o diálogo. Não que faça muita diferença na história, porque mesmo vencendo, quem vai invadir a Prison Tower é o nosso rival, mas dá uma vida ao game, mostrando que algumas decisões impactam pelo menos nos diálogos. E por falar nesse tipo de coisa, nessa sequência de encerramento, acontece algo parecido quando a gente escala a escada humana feita pela Rust Syndicate. Ao chegar no topo do prédio, se a gente decidir pular de volta para o chão, a gente vai ter uma interação especial com o Corbeau, que fica meio chateado, mas ajuda a gente novamente. Só que se a gente continuar pulando, eventualmente o Corbeau vai ficar bem bolado, ainda que continue levando a gente até o topo do prédio, afinal, o futuro de Lumiose depende da gente. Eu não sei se você lembra da cena de transformação do Zygarde. O 10% se torna 100% e a última célula para formar justamente esse 100% sai do nosso protagonista, porque a verdade é que a célula sempre esteve com a gente. Ok, em alguns momentos ela aparece literalmente, mas ela tá com a gente desde o início do jogo. Se vocês voltarem na sequência inicial dentro do trem, o ponto de vista da cena é justamente dessa célula, que tá atrás da gente, vendo o nosso protagonista mexendo no celular, e o movimento da câmera é justamente o movimento da célula pulando para dentro da nossa mochila. Ou seja, o nosso destino ser Lumiose estava nos planos do Pokémon lendário. De fato, a gente foi escolhido pelo Zygarde. Eu já perdi as contas, mas inclusive uma outra curiosidade, eu acho que essa aqui é a sexta, é que nessa cena da transformação, por alguns frames, a gente vê o Zygarde 50%, mostrando que o 10%, a forma cachorro, não vai direto pro 100% Megazord. Ele antes ainda que rapidamente passa pela forma cobra, forma 50%. Pokémon Legends EA tem muita side quest e eu devo confessar que várias delas são bem repetitivas, mas pelo menos elas têm algumas informações bem interessantes. Ou easter eggs, que pra mim é o caso do Pikami. Você sabia que existe uma chance do Ash Ketchum estar em Legends EA? Pikami é esse menininho aí, treinador de um Pikachu, que desafia a gente para uma batalha justamente de Pikachu. Só que além do icônico Pokémon do protagonista do anime, as roupas do Pikami lembram muitas do Ash. A touca vermelha na mesma cor do boné, o casaco azul como as blusas do Ash e verde, como as luvas clássicas e a mochila de jornadas. Ele também tem a mesma calça jeans e tênis vermelho como ensinou o 9 Kalos. Seria mera coincidência? Na parte final do jogo a gente conhece a Novo Team Flare, que é formada por ex-capangas da Team Flare. Mais especificamente, a gente conhece Grisham e Grizel. E a comunidade de Pokémon é bizarra, né? A galera foi perceber que as poses desses personagens são idênticas às poses dos Grunts da Team Flare em XY, provando justamente o que a história nos conta. Uma bela referência da Game Freak. Perto da Wild Zone 4, durante o dia, a gente encontra esses NPCs e um deles fala essa frase bem esquisita. Para o nosso próximo destino, que tal partirmos para Galar fazer um Dynamax? E informações contidas no Tera Leak indicam a possibilidade de que de fato a Game Freak já estaria trabalhando numa terceira sequência do Legends, que se passaria justamente na região da 8ª geração.
Será que isso aqui é aquele caso clássico do jogo dando uma pista sobre o próximo jogo? Curiosidade 10, e numa outra missão, a gente conhece a jovem Pei. Eu acho que é assim que fala, não sou muito bom em francês. Ela tá preocupada que o seu Meditite tá sem foco, então pede para que levemos até a mestre da Yoga. Lá conta sua história e rapidamente entendemos o problema. A Pei dá muita comida pro Meditite, e quem conhece um pouco sobre esse Pokémon sabe que ele necessita de uma única berry por dia. Tá na Pokédex e a própria mestra da Yoga fala isso pra ela. Outra missão interessante é a que a gente conhece a AP, que os Arons se alimentam de sobras de metal. Eu acho que isso todo mundo já sabe. É exatamente isso que a AP tá fazendo aqui. O que eu particularmente não sabia é que tem como deixar esse metal mais saboroso pro Aron. Como ele é imune ao tipo venenoso, a AP pede que usemos um golpe venenoso para aprimorar o gosto da comida dos Arons, quase que formando algum tipo de ferrugem. E funciona, os Pokémon ficam extremamente satisfeitos. Outra coisa que sabemos é que partes de alguns Pokémon são usadas na fabricação de bens de consumo, como remédio e alimentos. Mas você sabia que a combinação dos 3 macaquinhos elementais de Unova forma um delicioso chá? É o que Servando descobriu e quer servir para os seus clientes no Café Cyclone. A chama na temperatura ideal do Pansear, a água rica em nutrientes do Pampur e a propriedade única de aliviar a fadiga que as folhas do Pansage possuem, juntas criaram o Pansage Sir Pur Chá, ou apenas Chá Pan Trio. É sempre muito legal ver traços de um Pokémon que a gente já sabia por conta da Pokédex sendo representada no jogo. É o caso da missão secundária sobre o Skarmory. O Coupé tem um amigo que é chefe de cozinha e quer presenteá-lo com a melhor faca do mundo. Então ele nos manda atrás de uma pena de Skarmory. Segundo ele, penas desse Pokémon já foram usadas para fazer espadas e agora servem para criar facas afiadíssimas. E de fato, segundo a Dex da versão Crystal, as penas do Pokémon eram mesmo usadas para espadas, enquanto que mais recentemente, em Ultra Sun, descobrimos que após um processamento, as penas perdidas pelo Skarmory podem virar facas reconhecidas pelos melhores chefes do mundo. Você deve também ter se deparado com aquela missão secundária onde precisa derrotar 4 Beldons para se liberar o acesso a um dos Olovators de Lumiose. No fim, o Eamon, um trabalhador que está ali por perto, fica com esses Beldons. E mais tarde, se você retorna ao mesmo local, você percebe que 4 Beldons evoluíram para 2 Metangs. E a gente sabe pela Pokédex que é justamente assim que a evolução desse Pokémon acontece. 2 Beldons se fundem formando um Metang. 2 Metangs se fundem formando um Metagross. Ou seja, a quantidade 4 para esses Beldons provavelmente é um indício de que esses Pokémon no futuro se tornarão Metagross. Outra NPC que a gente conhece em Legends é a Vivas. Ela é hairstylist, está na frente de um dos salões na ala sul do jogo e diz que o Pokémon favorito dela é a Flabébé. Então ela nos dá uma missão de mostrar todas as colorações diferentes de flores às quais a Flabébé se junta. Feito isso, mais tarde a gente passa perto da Vivas e ela nos conta que agora tem um time completo de Floette, uma de cada cor, e nos manda batalhar contra elas. Uma das quests mais bizarras de Pokémon Legends é, sem dúvidas, sobre a Kate e o séquito de Starmie. Já não basta a mega evolução desse Pokémon ter sido alvo de muita crítica, eles ainda fazem uma missão dessas. Mas eu acho que pelo menos faz sentido. Pode ser algum tipo de alegoria ou metáfora, seja sobre pessoas com crenças alternativas em extraterrestres e coisas do tipo, afinal Starmie vem de fora do mundo Pokémon, ou ainda sobre os fãs de Pokémon que são completamente malucos. Nessa missão a gente se reúne com outros treinadores de Starmie para simplesmente louvar o Pokémon. Curiosidade 17, o Grant é um cara que cuida de um dos jardins de Lumiose. Só que ele diz que uma Weedle invadiu o seu jardim, o que por um lado irrita ele porque tá comendo as folhas, mas ao mesmo tempo ele imagina que para o Weedle estar ali é sinal de que o seu jardim está saudável. E de fato, o Weedle é um Pokémon com olfato extremamente aguçado. Ela é muito capaz de distinguir os seus tipos de folhas favoritas daquelas que não gosta apenas cheirando. Então se a Weedle está no seu jardim, é sinal de que você fez um bom trabalho, ainda que você eventualmente possa perder algumas plantas. Na missão secundária da Ante, ela achava que estava rolando algum tipo de atividade paranormal no prédio dela. Então ela sugere que a gente investigue e no fim a gente descobre que nada mais, nada menos do que uma Dedenne era responsável por toda a bagunça. Isso porque, como o Dedenne é um Pokémon pequeno e não consegue gerar muita energia, usa a ponta da sua cauda para absorver eletricidade, seja de usinas de energia ou de ambientes residenciais, o que provavelmente gerou os ruídos ouvidos pela Ante e até mesmo possíveis apagões.
Quem fez todas as missões de Legends IA se deparou com Acer, uma criança treinadora de um Honed que precisa afiar a sua espada. Então lhe é sugerido fazer isso batalhando contra um Pupitar. Eu fui dar uma olhada na Pokédex do Pupitar para ver se ele é capaz de fato aguentar tanta pancada assim. E lá é dito que a sua concha é tão dura quanto rocha sólida, dando um sentido a mais para essa missão e para a capacidade que ele tem de deixar na navalha o fio da espada do Honed. Lumiose é inspirado em Paris, Kalos na França, então aqui temos muito sobre moda e bem-estar. Não é à toa que a gente conhece pelo menos duas perfumistas. Uma é a Odette, que numa missão usa folhas de esquido para criar um aroma e depois usa tinta de Inkei para construir um novo perfume. E tem também a Sentê. Ela é treinadora de um Spritz, usa esse Pokémon para fazer novos perfumes e ela explica que o aroma dos perfumes feito a partir de partes de um Pokémon, sejam físicas ou abstratas, vai variar conforme a dieta desse monstrinho. Em Pokémon Legends a gente consegue um Galarian Stunfisk através do Terry. Ele diz que o seu Stunfisk está em determinada Wild Zone disfarçado de Pokébola. Isso não é à toa, lógico. Os lábios proeminentes desse Pokémon atraem presas que acreditam que é uma Pokébola. Então o Stunfisk fica lá, à espreita, quando a presa se aproxima, ele a abocanha. É basicamente o mesmo princípio do Mega Feraligatr, que fecha sua carapaça parecendo um Totodile, deixando um adversário se aproximar, e ele vai lá e dá uma baita mordida. Mills trabalha no Shutterbug Café junto com o seu Slurpuff. Só que ele diz que o seu Pokémon tá de greve, não quer mais saber de trabalhar. Por isso pede para que a gente leve o Slurpuff para dar uma volta, comer uma coisinha para ver se ele se anima. Segundo a Pokédex, sim, o Slurpuff utiliza o seu olfato, que é muito apurado também, para ajudar os confeiteiros em seus trabalhos. Por isso que, talvez, sem o Slurpuff, o Milce não conseguiria desempenhar tão bem. Por falar em Pokémon que ajuda no cotidiano ou até mesmo em carreiras profissionais, o Lugo abriu um serviço de frete de Gogoat, tanto que pede pra gente levar até ele um Alpha, para que assim possa transportar pacotes maiores. E olha, pode até parecer, mas isso não é exploração não. Segundo a Pokédex, há 5.000 anos que o Gogoat auxilia os seres humanos em seus trabalhos. É como se ele tivesse nascido para isso. Uma das missões mais engraçadas é que rola aquele jump scare do Litwick. O Konsei tá procurando a sua irmã, que teria ido atrás de um Litwick. Ele fica preocupado porque ele sabe que o Pokémon Fantasma suga a energia vital das pessoas. Quando a gente encontra ela, ela diz que sim, o Litwick parecia fraco, então queria deixá-lo pegar um pouco da sua energia vital. Eu não sei, mas isso parece muito perigoso, ainda mais se tratando do Litwick. Esse é um Pokémon muito do pestinha. Litwick pega crianças perdidas pela mão e guia elas até o mundo espiritual. Enquanto ilumina o caminho, finge ser um guia e vai sugando a energia vital de todos. Ou seja, não dá para acreditar na boa vontade do Litwick. Vocês devem se lembrar da Fantasma de Lumiose. Eu fiz um vídeo completo sobre ela aqui no canal, desde que ela apareceu como um easter egg no trailer de revelação do Mega Victory Bell. Então, tem uma NPC em Pokémon Legends IA que faz referência a ela. A sua clássica frase No, you're not the one, ou não, você não é o escolhido, ou não, você não é quem eu estou procurando. Ela tá dentro de uma Battle Zone e diz que precisa vencer a gente para descobrir o que essa frase significa. Infelizmente, na minha opinião, muito pouco perto do que a gente esperava para a conclusão dessa história. Curiosidade 26, em um dos shoppings de Lumiose tem a loja Fanfilm. Como sugere, é para fãs de filme. E por mais que isso possa parecer não fazer muito sentido, tem uma camisa específica dessa loja que explica tudo. Nela a gente vê um robozinho. Esse aqui é o F00, um dos nossos rivais naquelas batalhas falsas que a gente faz em Unova dentro do PokéStar Studios, justamente o estúdio de filmes Pokémon. Então uma camiseta com o F00 estar na loja chamada Fanfilm faz todo sentido. Determinadas decks de alguns Pokémon em Legends IA também são bastante interessantes. Tem um que é chamado de Cruel e Impiedoso. Você imagina de qual Pokémon eu tô falando? Eu tenho certeza que não, porque eu tô me referindo ao pequenino Fletchling. Por mais que tenha um belíssimo canto, é extremamente territorialista. Quando alguém invade o seu habitat, Fletchling se tornará impiedoso, bicando e queimando seu alvo. A Dex do Scatterbug reforça que esse Pokémon é capaz de viver em qualquer região,
e se adaptar a diferentes climas por conta do pó que cobre o seu corpo, regulando a sua temperatura. É assim que surgem os Vivions. A capacidade do inseto de viver praticamente em qualquer canto do mundo Pokémon e a interação dele com esses diferentes ambientes são o que geram as formas distintas da Vivion. Uma das decks mais interessantes, na minha opinião, em Legends A é do Bergmite. É dito que ele bloqueia os ataques dos oponentes com o gelo que protege o seu corpo. Se ele quebrar, esse Pokémon usa ar frio para criar rapidamente uma nova camada de gelo. Então, mal comparando, ou até bem comparando, é tipo Vanillite, cujo verdadeiro corpo está coberto por uma camada de gelo. Ou seja, a verdadeira forma do Bergmite a gente ainda não conhece e é aquela que está por debaixo do gelo. Mega Frostless passa um ar imponente e a sua Pokédex segue isso. Esse Pokémon consegue usar um ar frio e sinistro impregnado de energia fantasmagórica e pode congelar até mesmo coisas intangíveis. Mas como assim, Gengar? Mega Frostless é capaz de congelar chamas ou até mesmo o vento. Como isso é possível, talvez nem a física dos homens explique. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nas Mega Evoluções de Legends A foram os diferentes olhos do Mega Chandelure. Cada um tem uma cor distinta, não sei se vocês repararam. Mas por que isso? Segundo a Pokédex, um dos olhos do Mega Chandelure é uma janela que liga o nosso mundo ao além. E o outro é um olho normal, tal qual o Chandelure já possuía. Talvez em questão de design e explicação do conceito, Mega Drampa seja um dos mais legais. A energia da Mega Evolução revitaliza as células desse Pokémon, fazendo Drampa se tornar um Pokémon revigorado. Assim, os seus pelos brancos, que davam um ar de ancestralidade a ele, se tornam pretos, simbolizando tanto a jovialidade quanto a energia e fúria, além de lembrarem nuvens carregadas, e por isso esse Pokémon pode manipular a atmosfera para invocar tempestades. Genial! Uma das coisas mais legais dos jogos recentes de Pokémon é ver o comportamento dos monstrinhos na vida selvagem, ainda que em Pokémon Legends a vida selvagem signifique as Wild Zones. Por exemplo, Sandile e Krokorok são encontrados embaixo da terra, e a gente sabe pela Pokédex que o Sandile se move mesmo por baixo da superfície de areia, deixando apenas o nariz e os olhos para fora, tendo uma membrana escura protegendo ele dos raios do sol. Esse mesmo comportamento do Krokorok não é descrito na sua Pokédex, mas sabemos: 1. Ele é capaz de enxergar no escuro, e 2. Krokorok enterra presas na areia para usá-las como refeições de emergência. Ou seja, eu não quero nem ver o que tá embaixo da terra dessa Wild Zone. Nas batalhas contra Xerneas e Yveltal, o que mais me chamou a atenção foi a movimentação desses Pokémon. Xerneas seria inspirado no Eikpirnir, veado da mitologia nórdica, e a sua movimentação lembra exatamente isso, um veado, um cervo. Yveltal não, ele se move como um dragão, só que boa parte da sua inspiração vem de aves, mitológicas sim, mas ainda assim aves. Como por exemplo Vedrfolnir, a águia nórdica, Morgan, deusa da morte celta, ou várias outras entidades inspiradas principalmente na aparência de corvos. Curiosidade 35, e essa aqui deu uma viralizadinha, mas é muito bonito ver a Clefairy voando. Segundo a sua Pokédex, Clefairy pode armazenar luz da lua nas asas, e isso lhe confere a capacidade de flutuar no ar. Só que o que a gente vê em Pokémon Legends A é de fato o Pokémon voando. Não à toa, Mega Clefable ganha o tipo voador como secundário e asas bem mais imponentes. Falando em voo, temos o Garchomp se tornando um verdadeiro jato, tal qual já tínhamos visto no anime e descrito na Pokédex. Algumas escolhas são cirúrgicas, como por exemplo encontrarmos Phantoms perto de tocos de árvores. De acordo com antigas lendas do mundo Pokémon, esse monstrinho nasce de espíritos infantis que se perderam na floresta. Carvan e Sharpedo são descritos como Pokémon muito ferozes que atacam qualquer presa que se aventure em seu território. Em Legends A, se eles percebem a nossa presença, saltam em cima da gente. E o que dizer da corridinha do Heliolisk no jogo? Lembra muito um lagarto, e uma das inspirações do Heliolisk é o lagarto de gola. Esse tipo de característica já tinha sido representado fisicamente numa das cartas do Heliolisk, que ainda que não tenha movimento, claramente transmite a sensação de que ele está correndo igualzinho como ele corre em Legends A. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando a Kangaskhan Mega evolui e começa a andar por aí, o seu bebê que tinha saído da bolsa se prende novamente à mãe. E o motivo disso pode estar na Pokédex. A mamãe Kangaskhan é muito preocupada com o futuro do seu filho porque ele só é bom em lutar, nada mais. Ou seja, continua extremamente dependente da mãe.
e como uma boa mãe, vive a dualidade de ao mesmo tempo ter o seu filho por perto e deixá-lo ir. Ao Mega evoluir, Kangaskhan fica triste ao ver as costas de seu filho, pensando no dia em que ele inevitavelmente a deixará. Um dos encontros mais legais que eu tive em Pokémon Legends A foi com o Noivern. O Pokémon foi transformado num verdadeiro morcego, preso ao teto de cabeça para baixo. Isso faz sentido, Noivern tem hábitos extremamente noturnos e, lógico, uma das inspirações para esse Pokémon foram os morcegos mesmo. Ele gosta tanto do escuro que até mesmo o Hydreigon teme esse monstrinho. Na Pokédex de Legends A, a gente pode ver a ação dos Pokémon. E uma das movimentações do Banette e do Mega Banette mostra o zíper da sua boca abrindo. Esse zíper está constantemente fechado porque, se abrir a boca por muito tempo, a energia amaldiçoada que preenche o corpo da boneca que virou esse Pokémon começa a escapar. Um princípio parecido com o do Mega Victreebel. Ainda sobre o jeito que os monstrinhos se movem em Pokémon Legends A, temos Spinarak e Ariados. Ariados é uma aranha literal. Dá até um nervoso de ser perseguido por ela. Agora Spinarak pula, talvez porque se andasse como uma aranha fosse muito devagar e ficasse para trás. Mas a verdade é que muitas aranhas são ótimas saltadoras. E o que falar então de Froakie e Frogadier? Os dois estágios anteriores do Greninja são inspirados em sapos e ninjas. O Froakie se movendo é claramente um sapo, o Frogadier se movendo é claramente um ninja, cada um representando uma metade da inspiração do Pokémon. A gente ainda tem Gogolt e Skiddo se comportando como verdadeiras cabras numa movimentação muito bonitinha, Arbok e Ekans rastejando como cobras, outros que dá muito nervoso de ser perseguido, e talvez o mais surpreendente, Buneary e especialmente Lopunny pulando como coelhos. Afinal, eles são coelhos mesmo. E por falar em coelhos, Bunnelby não pula como coelho. Mas se a gente ficar observando esse Pokémon por tempo suficiente na natureza selvagem, a gente vai ver ele se comportando exatamente como descrito na Pokédex. Bunnelby vai se abaixar e usar as suas orelhas para cavar. Segundo a Dex, em uma única noite, ele consegue cavar um ninho de 10 metros de profundidade. Curiosidade número 49, isso todo mundo percebeu, mas depois que a gente termina a história principal do game, a Prison Tower muda completamente de visual. E alguns acreditam que a nova Torre de Lumiose tem muito mais a ver e muito mais semelhança com a Torre Eiffel, a principal inspiração para esse monumento. Tanto porque agora é menos tecnológica e mostra até traços de envelhecimento. E por fim, fantasmas, curiosidade número 50 e sem dúvidas a mais louca de Pokémon Legends A, na minha opinião, é o retorno dos hieróglifos de Hisui. Você deve ter visto espalhados por Hisui em Pokémon Legends Arceus algumas mensagens misteriosas escritas em hieróglifos compostos por Pokémon lendários e Pokémon nobres daquela região. Até onde eu sei, a mensagem desses textos nunca foram oficialmente reveladas, ainda que a comunidade já tenha se debruçado inúmeras vezes para descobrir do que se trata. E agora, esses hieróglifos estão de volta no Museu de Lumiose, que é um dos lugares mais bacanas do game. Eu estou citando no final desse vídeo propositalmente, porque eu posso fazer um vídeo só sobre o museu, ou quem sabe guardar alguns dos segredos dele para uma parte 2. Inclusive, pode rolar um vídeo só falando sobre essas mensagens dos hieróglifos de Hisui. Quem quiser isso, não esquece do like no vídeo, inscreva-se no canal e deixa aí nos comentários para eu saber que vocês curtiram as ideias. Aproveita agora para contar outra curiosidade de Pokémon Legends A que não apareceu nesse vídeo, quem sabe pinta numa parte 2. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima!